Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a Neila Souza, professora, coreógrafa e ministra de dança cristã. Faço parte da Igreja dos Filhos aqui na cidade de Joinville, do pastor Tiago e da pastora Daiane Bonse. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Na semana passada, eu liberei um vídeo contando um pouquinho da minha história, do entendimento que eu tive sobre chamado e propósito. E hoje eu gostaria de dar continuidade a esse entendimento de capacitação espiritual. Por quê, Neila? Não é porque eu faço parte de um departamento ou eu sirvo a Deus servindo a igreja que eu vou agora ler, orar e jejuar. Mas, quando eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, é o meu dever como filha orar, jejuar e ler a palavra. Eu só vou poder conhecer o coração do papai, saber quais são as suas promessas para a minha vida, lendo a palavra de Deus. Eu não tenho como conhecer essas promessas se eu não tiver esse contato. Da mesma forma não tenho como conhecer o coração do Pai e entender quais são as verdades dele para a minha vida e o que ele espera de mim ou o que ele pensa de mim se eu não falar com ele. E o jejum vai liberar os meus ouvidos espirituais para que eu possa estar muito mais sensível e ouvir a voz do Espírito Santo. Então é o meu dever, não é uma obrigação, veja bem, é o meu dever como filha. Eu não tenho como falar de alguém se eu não conheço. Da mesma forma é Cristo. Não tenho como ser um mensageiro de Cristo, um mensageiro do Evangelho se eu não conheço o Evangelho, se eu não conheço a obra de Cristo na cruz. No vídeo passado, eu falei sobre o chamado. O nosso primeiro chamado é caminhar com Cristo. Não é o serviço que eu faço na igreja. Serviço é a resposta, é um movimento que eu faço de gratidão àquilo que Deus fez por minha vida. Então, se eu me preocupo mais em servir e me preocupo menos em desenvolver o relacionamento com Deus, eu vou me frustrar. Jesus, quando escolhe 12 homens comuns, faz deles extraordinários, porque eles fazem do comum algo grande. Então, Jesus escolhe esses 12 homens para caminhar com ele, para conhecê-lo, para aprender dele, para ser como ele. E é o que eu e você precisamos fazer. Então, quando eu conheci Jesus e eu vim para a igreja com uma habilidade, com um talento que era dança, e não foi o meu primeiro departamento que eu comecei a servir na igreja, por quê? Eu sempre vivi rodeada da dança. Na igreja, eu não queria que Deus entendesse que eu estava ali por causa da dança, mas que Ele realmente sentisse no meu coração que eu estava ali por causa dele. Então, o meu primeiro departamento, logo quando eu aceitei Jesus, foi o departamento de intercessão e libertação. Na minha mente, era o único lugar que eu poderia conhecer mais, aprender a orar, como ler a Bíblia, como expulsar demônios. Era isso que eu queria aprender. Eu não tinha conhecimento nenhum com relação a isso. Quando eu entendi que Deus estava me capacitando lá atrás para que eu pudesse servir a igreja por meio da dança, eu pensei comigo, opa, a única coisa que eu sei é que a dança que eu fazia lá fora não é a mesma dança que eu devo praticar aqui na igreja. Por quê? Eu não sou mais o centro. Quem é o centro é Cristo. Então a minha dança ela precisa estar aos pés de Cristo. Por muito tempo, nos meus momentos de oração, eu dancei e dancei e dancei, pedindo para que o Senhor transformasse a minha dança e me desse algo específico, uma técnica nova, algo diferente, para que eu pudesse não só desenvolver, mas ensinar aquilo que o Senhor gostaria de liberar sobre a terra, sobre aquele povo, sobre aquela igreja, sobre aquela nação. Era isso que eu buscava. Então Deus colocou na minha vida uma pessoa bem especial. Ela não tinha entendimento nenhum de dança, mas ela tinha um entendimento sobre a presença de Deus que eu gostaria de ter. Ela conhecia Deus e sabia as verdades de Deus sobre a vida dela.
em oração, leitura da palavra, uma mulher de Deus. Ela é arquiteta, não tinha nada a ver com dança. Ela começou a me discipular. Gente, o discipulado, ele é um dos pilares da visão da nossa igreja. E é uma das melhores coisas que nós cristãs precisamos passar. Nós precisamos ser discipulados. Todo artista que entra numa igreja, que se converte, que começa a servir o Senhor, precisa ser discipulado. Por quê? Quando eu falo de artista, eu estou falando de todo aquele que faz arte, mas não leve pelo lado pejorativo. Mas a arte, pintura, escultura, canto, dança, instrumentos, artesãos, escultura, não sei se eu já falei, teatro. Eu venho com uma habilidade, eu venho com um talento, e eu preciso ser discipulado para entender como esse talento, como essa habilidade pode ser usada no reino de Deus. Eu não posso vir com a mesma cabeça que eu tinha lá fora da igreja. Eu não posso pensar da mesma maneira como eu pensava lá fora da igreja. Não posso perder a excelência. O que é excelência? Excelência é o que eu faço com aquilo que eu tenho. Não é ser perfeito. Perfeito é só Jesus. Ele nos chamou para ser excelentes. Então, aquilo que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Isso é excelência. Então, quando eu começo a ser discipulado, a minha mente começa a ser destravada. Eu começo a compreender e entender melhor a palavra de Deus. Eu começo a saber como buscar mais essa relação com Deus, como eu posso orar melhor, como eu posso identificar o mundo espiritual, porque Deus é espírito e eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade, não é mesmo? Eu não vou buscar benefícios para mim, eu vou buscar a vontade dele para mim. Então, quando eu começo a ser discipulada, eu vou ser encorajada, eu vou ser exortada, eu vou ser transformada, eu vou começar a ser como Cristo. Por isso que o chamado de Cristo era caminhar com Ele. Esse é o nosso primeiro chamado. Então, o discipulado, ele é de suma importância. Eu lembro que quando eu comecei a ser discipulada e eu passei a ler a palavra de Deus, era como se ele tivesse descortinado a minha visão. Eu começava a entender a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Porque quando eu não o conhecia, eu lia a Bíblia quase todos os anos. Eu fazia da oração da palavra de Deus como uma troca de favor com o Pai. Deus, você me dá isso, eu leio a Bíblia por um ano. Era mais ou menos isso que eu fazia. Então eu não tinha entendimento nenhum com relação à palavra de Deus. Eu conhecia as histórias, mas entender que era bom, não sabia. Mas quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, quando eu passei pelo encontro, fui batizada, comecei a ser discipulada, a Bíblia começou a ser muito mais clara para o meu coração, para o meu entendimento. Quando eu li o livro de Daniel, e eu li ali que ele orava 3 vezes ao dia, lá estava eu orando 3 vezes ao dia. Por quê? Porque eu queria muito esse conhecimento, eu queria muito crescer no Senhor, eu queria muito conhecer o coração dele para a minha vida. Eu estava faminta, desesperada. E essa mesma fome eu preciso manter até hoje. Ano que vem eu vou fazer 20 anos de conversão. 20 anos na presença do Senhor. E não vou dizer que foi fácil esses anos todos. Não. Mas também não foi difícil, porque o Senhor me sustentou nesses tempos. Já teve momentos em que eu pensei, será que realmente a dança era o propósito de Deus para a minha vida? Mas quanto mais eu buscava a Deus, mais eu tinha certeza que sim. Gente, artistas, pessoas que servem a Deus com artes, ou que servem a Deus em qualquer outro departamento, busque desenvolver o relacionamento com Deus. Você só vai ter certeza daquilo que você está fazendo a partir do momento que você se relaciona com o Pai. Não fique buscando palavras proféticas para tudo que você vai fazer. Busque o Senhor. E através da palavra profética, Ele vai responder o seu coração. Ele vai estar confirmando aquilo que Ele já vai estar falando com você. Então não se preocupe, apenas obedeça aquilo que Deus está pedindo para você. Não corra atrás de servir, de aparecer, porque Jesus tem que ser o centro de tudo. Se Ele não for, de nada adianta todo aquele serviço que eu estou fazendo. Vai ser em vão, porque na verdade eu não vou estar nem crendo no Evangelho.
Eu preciso me submeter às tuas justas ordenanças, às ordenanças do Pai. Porque quando eu me submeto, mesmo não querendo, mesmo que eu quisesse que Ele fizesse aquilo que está no meu coração, mas eu me submeto, Ele transforma. É Ele que faz, porque tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que sou e tudo aquilo que eu vier a ser, vem dEle, não vem de mim. Todo o talento foi Ele que me deu, todo o conhecimento da dança foi Ele que me deu, eu não adquiri sozinha. Ele me deu e deve ser devolvido para Ele, como forma de gratidão. Por isso que aquilo que nós fazemos na igreja, como serviço, é um propósito de Deus, para levar o Evangelho ao coração das pessoas. Por isso é importante desenvolver o relacionamento com o Pai. Como que eu vou entender o que eu vou dançar ou ministrar se eu não leio e não oro? Eu não sei. Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo se eu não oro, eu não leio, no jejum? Não tenho como saber. Eu vou esperar sempre que alguém me instrua, ou eu vou buscar em Deus a motivação para aquilo que eu preciso desenvolver, fazer, levar para a igreja. Eu preciso saber quais são as estações, o que o Espírito Santo deseja fazer naquele dia, qual é a palavra que Ele quer que eu leve, quais são as movimentações, tudo, gente, eu preciso buscar no Senhor. É de suma importância entender que é meu dever como filha orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Não é porque agora eu faço parte de um departamento que eu vou fazer isso. Daí eu vou me frustrar. Eu vou deixar com que a alma grite mais. Vou deixar com que a alma diga, não foi tão bom assim, afinal de contas ninguém aplaudiu você. E aí corre um grande perigo, porque você não vai estar fazendo por Deus, vai estar fazendo por si mesmo. Que você possa ser abençoado por essa reflexão. No próximo vídeo eu vou trazer sobre um pouquinho de capacitação física para vocês bailarinos, mas que serve para todos que servem ao Senhor, que servem à igreja por meio da arte. Deus abençoe vocês e até a próxima. Um abraço!